Vamos meditar a palavra de Deus para nós, nesse segundo domingo da Quaresma. Esse tempo forte que nós estamos vivendo, quem vem participando desde a quarta-feira de cinzas, de domingo passado e hoje. A Quaresma para nós temos um caminho a percorrer, que é o caminho da oração, do jejum e da esmola. Acredito que todos lembram que o Padre disse para nós ganharmos o céu, nós temos que viver esse caminho. Mas eu faço uma pergunta: diante desses dias, desse tempo quaresmal, como que está sendo a nossa oração? Nós estamos rezando, estamos orando, ou só será quando a gente vem na igreja, aos finais de semana, ou durante a semana que a gente lembra de rezar, de orar, de agradecer, de ter um momento íntimo com Deus? Porque a oração é a base de tudo na nossa vida. A oração que vai nos transformar, é a oração que vai nos ajudar a ganhar o caminho do céu, da salvação. E o jejum estamos fazendo também? Ou a gente só ouviu falar e a gente não vive aquilo? A esmola, como que está a esmola também nesse caminho quaresmal? Estamos ajudando alguém, alguma família necessitada? Porque a esmola não é somente você dar uma moedinha no farol. A gente tem esse conceito. Quando alguém vem ali, bate, pede, a gente dá 1, 2, 5 reais, algumas moedinhas. A esmola não é isso. É uma caridade que a gente tem que fazer. É uma ajuda a uma família, a uma pessoa necessitada. Então nós não podemos esquecer, nesse tempo quaresmal, da oração, do jejum, da esmola, da caridade, de viver esse tempo mesmo, esse tempo forte. Porque a palavra de Deus para nós, nesse segundo domingo da Quaresma, vem falar da fé, da glória de Deus. A primeira leitura, Abraão, o pai na fé, na leitura do Gênesis, ele acreditou em Deus. Ele teve fé diante de todas as circunstâncias da vida dele, que ele não conseguia constituir uma família, mas Deus deu o filho para ele. Deus deu um povo para ele continuar. Ele teve fé, ele acreditou. E a nossa fé na nossa vida, como é que está? Diante das situações que às vezes nós passamos, as dificuldades, a fé diante de uma doença, a fé diante quando a família não vai bem, a fé diante quando perdemos um ente querido. Como que está a nossa fé? Abraão é exemplo de fé para nós. A nossa fé tem que ser depositada em Cristo Jesus, não nas coisas do mundo. E São Paulo vem responder para nós isso na segunda carta aos Filipenses. São Paulo fazendo o caminho dele, onde ele percorreu por Coríntios, Filipenses, pregando um evangelho de conversão. E ficou muito marcado quando São Paulo diz aqui: há muitos aí que se comportam como inimigos da cruz. O fim deles é a perdição. A cruz é o nosso caminho de salvação. E como que está a cruz na nossa vida? A cruz não pode ser um caminho de perdição. Nós temos que amar a Deus, a nossa cruz, diante de todas as dificuldades. Porque o caminho que Jesus está fazendo até Jerusalém é o caminho de cruz. É um caminho doloroso. E esse caminho nós vamos passar na nossa vida também. A nossa vida não é só alegria. Nós temos as dificuldades, temos as dores, temos sofrimento. Às vezes a nossa fé esmorece, a gente cai na fé, mas hoje a gente viu que nós temos Abraão, o pai da fé, que pode acontecer tudo na vida, a gente tem que acreditar em Cristo Jesus.
Temos as nossas fraquezas, as dificuldades, mas a gente não pode ser inimigo da cruz, como São Paulo disse. Não podemos amar a Deus e ao dinheiro. Não podemos amar ao Deus e as coisas do mundo. Primeiro lugar na nossa vida tem que estar Deus. Aconteça o que acontecer na nossa vida, o mundo passa. Tudo que nós vivemos aqui, um dia nós não teremos mais. Mas a gente não para pensar, quando será o meu último dia aqui? Que a gente tem que buscar a salvação, a glória de Deus na nossa vida. E esse tempo quaresmal é um tempo da gente repensar a nossa vida, a nossa caminhada. Nós que vamos celebrar a Páscoa, ver tudo que Jesus passou, seu sofrimento, a sua dor, o amor que Jesus tem por nós, de dar a vida e a vida de cruz. Então nós não podemos ser inimigos da cruz, porque São Paulo disse, aqueles que são inimigos da cruz, que adoram o mundo, o dinheiro, o poder, qual que é o fim? É a perdição. Não podemos abandonar a Deus. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar da nossa vida. E no Evangelho de hoje, da transfiguração, transfigurar o que é? É você mudar uma aparência. Nós vemos aqui a figura de Elias e Moisés, onde tem um encontro ali com Jesus, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E Pedro, João e Tiago, que estavam ali, não estavam entendendo nada. Se a gente recordar, alguns dias atrás, Jesus dizia que ele teria que passar pelo sofrimento, passar pela morte, pela cruz e pela ressurreição. E esse evangelho vem mostrar a glória de Deus, porque Jesus ficou tão transfigurado ali, que era para os discípulos entenderem, porque eles não estavam entendendo o que Jesus dizia ainda, que morte que ele ia passar, o sofrimento que ele ia passar. E Jesus mostrou a sua realeza, a sua glória. A transfiguração de Jesus tem que ser a nossa transfiguração também. A gente não diz assim, quando uma pessoa, você vê que o semblante dela está transbordando Deus na vida, você fala, nossa, essa pessoa está diferente. E ao inverso também, quando a pessoa às vezes está com muita maldade no coração, muito ódio, carregando muitas coisas más, você fala, essa pessoa não está com o rosto dela bem, ela está desfigurada. E a transfiguração é assim, é a luz de Deus. Jesus subiu até o monte, e esse tempo da quaresma é o tempo que a gente tem que subir até o monte também. A gente transfigurar, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, transbordar a luz de Deus, não ser inimigo da cruz, como São Paulo diz. Nós temos que ser amigos de Deus, amigos de Jesus, transfigurar a glória de Jesus no mundo. Não importa se o mundo é do jeito que é, as pessoas passando por cima das outras, querendo poder, o dinheiro falando mais alto do que tudo, as pessoas deixando os mandamentos, os valores de família em segundo lugar, achando que tem que fazer tudo o que quer no mundo, passear, festejar, comer, beber, pular, bagunçar, e a vida não é só isso. Esse é o tempo da gente subir ao monte, como Jesus subiu. E Deus, mais uma vez, fala, este é o meu filho amado, escutai. Essas palavras, quando Deus fala, nós ouvimos no batismo de Jesus. Será que realmente Jesus
é o Filho amado? Será que nós estamos escutando a voz de Jesus, a voz de Deus? Ou a gente escuta a voz do mundo? Saímos do caminho de Deus e vamos para o mundo viver de qualquer jeito, sem respeitar as pessoas, sem viver um casamento santo, sem educar os meus filhos na fé de Deus, sem viver a oração, a caridade, o jejum, a esmola. Então nós temos que nesse tempo da Quaresma nos preparar realmente para esse tempo forte que nós estamos vivendo. Não é um tempo qualquer, é um tempo da gente se despojar da nossa vida, fazer renúncias, deixar as coisas do mundo de lado, viver mais a oração pessoal, a oração com a família, a oração com a comunidade. Acordar de sexta-feira, 4h30, para 5h, vir na nossa missa penitencial de sexta-feira, que está sendo uma bênção. É difícil, às vezes, acordar de madrugada para rezar, mas a gente tem que fazer esses propósitos. A nossa fé tem que ser firme em Cristo Jesus. Nós temos que transfigurar como Jesus transfigurou. Ser a luz de Deus nesse mundo, sendo a luz de Deus na nossa casa. Como eu disse, mostrar que a nossa fisionomia, encontrando com Jesus, vai mudando. Quando a pessoa olha para a gente e fala, nossa, aquela pessoa é cheia de Deus, ela está irradiando o Espírito Santo de Deus, porque a fé transforma. Como Abraão teve fé, nós devemos ter fé também. Acreditar que daqui a pouco nós vamos receber Jesus na Eucaristia. É o momento sagrado da nossa missa, celebração, receber Jesus. Porque Jesus na Eucaristia, Ele contempla tudo na nossa vida. Ele vai nos curar, vai nos salvar, vai nos ajudar diante das dificuldades. Quando a gente não quer carregar a nossa cruz, São Paulo disse, esse povo parece que é inimigo de Deus, é inimigo da cruz. E a cruz é o caminho do Calvário. O mesmo caminho que Jesus percorreu até a morte de cruz, às vezes a nossa cruz está pesada. Mas se nós tivermos Cristo Jesus, nós superamos todas as dores, todo sofrimento. Por mais pesada que seja a nossa cruz, se nós colocarmos Jesus ao nosso lado, dizer, Jesus, caminha comigo, caminha com a minha família, diante desse momento de dor, de sofrimento, de doença, de morte, para eu poder ter uma vida mais com Deus, Jesus, e não se afastar de Deus. Então que nós possamos ver a transfiguração de Jesus nesse dia, que seja uma transfiguração nossa também, que a gente suba até o monte, para viver a prática da Quaresma, da oração, do jejum e da esmola. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.